Deus seja louvado. Tudo para tua honra e para tua glória, Senhor. Bom dia, dia 28 de dezembro. 28 de dezembro. 28 de dezembro. Eu comecei a fazer essas lives em julho. Daqui a pouco eu estou completando um ano, se for essa vontade do Senhor. Eu já completei 6 meses. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não, 5 meses. Não, 5 meses não, 6 meses. Eu já estou indo para a live 180. 6 meses, né? Até aqui me ajudou o Senhor. Porque essas lives não são com os objetivos normais humanos, né? O objetivo dessa live de oração é um incentivo à mesa estar balançando. É um incentivo a você a ter uma vida de busca, de intimidade com o Senhor, a separar um tempo de qualidade com o Senhor, né? Eu até conheci uma menina há alguns anos que ela estava tentando essa carreira digital. E para isso ela fazia lives, só que ela sempre desanimava na segunda, na terceira, porque não via ninguém ficar com ela online. E é realmente desanimador, né? Quantas e quantas vezes nessas 180 lives que eu já fiz, a maioria esmagadora, eu tô falando aqui, mas não tem ninguém online me ouvindo, né? Então assim, a carne ela fica assim, né? Assim, caramba, ninguém se interessa. Mas a questão não é essa, a questão é que a obra é do Espírito Santo. Às vezes você pensa que a pessoa não está ouvindo porque ela não quer, mas não é. É a permissão do Senhor. A obra de Deus é administrada por Ele. É Ele que determina o crescimento. É Ele que determina o tempo de amadurecimento. É Ele que determina se vai avançar naquele momento, se vai recuar um pouco. Deus é que administra a obra dele. Nós somos as pessoas que estão servindo, estão trabalhando. Somos os instrumentos dele. E é por isso que a cada dia eu me fortaleço. Porque eu tenho total consciência que a obra é dele. E se uma pessoa assistir a live e o que eu disser for útil, for de encontro à necessidade dela daquele dia, Deus já fez a obra dele. Já foi incrível, né? Porque ele visitou aquela pessoa ouviu aquela palavra e tocou o coração. Entende? Então assim, eu não sei se as pessoas de fora ficam observando, caramba, só teve tantas visualizações. Eu nem tenho acesso às visualizações do Instagram, porque de uns tempos para cá não contam mais as visualizações que tem no Instagram, né? Só contam de outros reels que eu possa gravar, que eu sempre às vezes acho interessante, aí eu salvo e coloco no meu feed. Mas as lives não aparecem mais a quantidade de visualização, então eu não sei. Então sempre parece que ninguém assistiu, entendeu? Então assim, pra pessoa Michele é impactante, mas como eu vivo pela fé e a obra é dele, não é minha, e é tudo por ele, não é para eu aparecer, não é para eu ser a influência, não é para eu ser a pessoa em destaque. A pessoa em destaque precisa ser Jesus Cristo, e é para ele, por ele, tudo para ele que eu estou aqui, né? Então a obra é dele. Quantas vezes ontem e anteontem eu estava assim, estava me segurando, não estava aguentando nem falar. Ontem eu estava com a voz pesada para falar, porque eu não estava aguentando falar, que eu estava me sentindo muito mal. Anteontem também fui fazer a live, já era depois de meio-dia, porque eu não estava aguentando, pensei até que eu não ia conseguir. Mas eu vim porque a obra é dele, e se ele me sustenta e me dá condições de vir, mesmo não estando bem, é porque ele não quer que o trabalho cesse. E nós temos que ser obedientes ao chamado do Senhor. Quantas vezes você já deve ter ouvido no seu interior que você precisava fazer algo? Faça.
Não espere ter as condições perfeitas para fazer. Olha só, estou com uma mesa que está tremenda, não posso nem me apoiar. Então, faça, né? Eu não tenho aqui um cenário perfeito. Aliás, isso aqui não é um cenário, isso aqui é a minha casa. Ali é minha televisão, meus livros, ali tem um secador de roupa, ali tem a tábua que eu às vezes tiro para não aparecer, mas hoje eu esqueci. Entende? Aqui tem um ventiladorzinho, é a minha casa, isso aqui é a minha casa, tá? É a minha casa. O máximo que eu faço é tirar algumas coisas que possam estar fora do lugar para deixar bagunçado. Mas essa é a minha casa, eu não tenho um cenário bonitinho, arrumado para isso. Então o Senhor me chamou da forma que eu estava e eu vim. Faça isso também. Se o Senhor está te chamando para fazer algo, faça. Não espere o tempo perfeito, sabe? Você tem rede social, faz um estudo bíblico na sua rede social. Mesmo que ninguém curta, mas sempre tem alguém lendo. Sabe, às vezes eu posto o estudo de Gênesis que eu estou fazendo, agora está interrompido um pouquinho por conta dessa minha situação na saúde, por conta de outras coisas, mas eu vou dar continuidade. Então o que acontece? Você pensa, ninguém curte, mas alguém lê. Entendeu? Alguém lê. Sabe? Então faça isso, faça a sua parte, use a sua rede social para isso. Se você viu um Reels de um pastor que você segue, que você vê que ele fala de acordo com a palavra de Deus, a palavra dele tem a unção do Espírito Santo, baixa, compartilha no seu perfil. Entendeu? Eu não gosto de compartilhar o Reels pequenininho, eu sempre baixo, porque às vezes a pessoa passa e ela não vê tudo, só vê aquilo que você postou. Então eu baixo e compartilho inteiro. É a minha forma, né? Cada um, né, no seu jeito. Mas eu incentivo você a fazer isso, a fazer do seu Instagram um instrumento de anúncio da palavra de Deus. Coloque na sua bio que você é cristã, filha de Deus, serva de Deus. Coloque um versículo ali. Grite para todo mundo que você é cristã. Não deixe as pessoas não saberem que você é cristã. Se posicione. A gente tem que se posicionar nesse mundo da forma correta. Nós somos seguidores de Cristo, né? Então a gente precisa se posicionar da forma correta, né? Falando do amor de Deus, anunciando o Evangelho, né? Nós temos que anunciar o Evangelho até os confins da terra. Olha que instrumento maravilhoso que é a internet. Ela pode chegar até os confins da terra, né? Então faça isso, né? Faça isso, independente de holofote, independente de curtida, de visualização. A obra de Deus. Nunca se esqueça que as pessoas que estão hoje no auge, entre aspas, que estão com uma visibilidade, falando de Jesus com mais visibilidade, não começaram ontem, começaram há muitos anos. Há muitos anos. Eles caminharam, eles começaram na dificuldade, eles começaram com escassez, eles começaram errando, né? E a gente erra, né? Eles erram até hoje, né? Mas erram menos, acredito eu, né? Por conta do conhecimento, mas a gente continua errando. Mas de qualquer forma, há uma caminhada. Pense em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se esvaziou da glória dele para poder caber nesse corpo aqui. E ele veio para nós aqui, antes dele começar o ministério dele com 30 anos, ele veio pequeno, como um bebê recém-nascido, vulnerável, sem visibilidade, ali numa família simples, cresceu, foi educado por pessoas, por homens, teve coleguinhas, não foi visto por ninguém. O único relato que a gente tem da infância de Jesus é o seu nascimento, né? A situação dele de, aos 2 anos, de terem ido para o Egito para fugir de Herodes, né? Não sei qual tempo que ele tinha nessa época que os pais foram para o Egito.
com 12 anos, quando ele ficou no templo, né, e os pais perderam ele. Depois só quando ele é batizado por João, que aí ele vai começar o seu ministério, né? Então, assim, não se fala nesse período de Jesus, ele está se preparando. Então, que a gente se prepare, a gente comece, não fique tímido, sabe? Se você tem vergonha, eu falo isso por experiência própria, assim que eu me converti, eu tinha muita vergonha de postar coisas sobre Jesus nas minhas redes sociais, com medo do que as pessoas fossem pensar. Eu falava assim, caramba, vou falar que eu sou chata, né? Que eu só posto coisa de Jesus. Não, vou postar não. Eu achava coisas muito interessantes, mas eu não conseguia postar. Eu comecei minha vida de oração. Comecei minha vida de oração nas Déboras, nas mães de joelhos, filhos de pé, né? O meu primeiro ministério que eu participei é o Ministério das Déboras. E eu comecei uma vida de oração. Como fui avançando, ainda tem muito que avançar, né? Não pensem vocês que eu sou, a pessoa da oração. Não, eu oro bastante, mas tem dias que são muito difíceis, né? Não sou perfeita, tá? Eu tô aqui para incentivar você, mas a primeira pessoa que eu incentivo sou eu. Porque quando eu falo algo aqui, você pode ter certeza que não é nada carnal, não é eu mandando um recado, é obra do Espírito Santo. Eu me submeti ao senhorio do Senhor Jesus Cristo para que Ele me usasse da forma que Ele quisesse. Então eu acredito que é o Senhor que me inspira para falar, que então eu falo para mim muitas coisas que eu preciso ouvir nesse dia, né? Então, essa vida de oração não é sempre assim, mas eu comecei minha vida de oração com as Déboras e com o tempo eu fui perdendo essa vergonha de postar, porque você vai tendo intimidade com o Senhor. Conforme você vai tendo intimidade com o Senhor, você quer que todo mundo saiba, você quer que todo mundo veja, que todo mundo sinta o que você está sentindo. E uma vez eu ouvi um pastor falando sobre isso, pastor Luciano, quando ele estava falando, quando ele era jovenzinho, ele tinha muita vergonha, né, de orar, de sair com a Bíblia e tal, mas ele teve uma experiência com Deus tão forte, com 15 anos, que ele fez o quê? Ele começou a exibir a Bíblia dele com orgulho para sair, para ir para a igreja, ele começou a orar em público. Então, assim, quando você está com uma vida de comunhão com o Senhor ativa, buscando, você não tem mais vergonha. Isso é da nossa carne, tá? Não se sinta mal por ter vergonha, isso é da nossa carne, inclinação da carne. Quando você ora, o seu espírito prevalece sobre a carne. Aí sim que você tem isso. Entendeu? Isso é uma construção. Você precisa querer construir, porque a busca da espiritualidade, ela é uma busca intencional. Você precisa ter essa intenção de amadurecimento, tá? E quando você deseja isso, acontece muitas distrações, muitas coisas acontecem durante o dia para você não ter tempo para separar para o Senhor. Acontece muita coisa, acontece tudo que você possa imaginar para que você não ore. Aí você senta para orar, aí você lembra que você tem que fazer alguma coisa, aí você levanta a fazer, aí quando você vê, você está fazendo outra coisa e não parou para orar. Isso acontece comigo, é só comigo? Não é não, né? Hoje o foco da nossa oração é a questão do perdão, né? Eu falei isso tudo para mim e para alguém, né? Com certeza, né? Hoje o foco da nossa oração é o perdão. E ontem aconteceu uma situação muito interessante comigo, né? Essas situações que as lágrimas escorrem. A Isadora, vocês sabem, ela é autista, né? Então ela tem algumas dificuldades, né? Então uma das coisas que ela faz, ela se machuca, né? Ela tem resistência à dor muitas vezes, então ela fica ali se machucando. Aí ontem ela tava, eu já no fim do dia, né, eu cansada, então assim não justifica, mas sou uma mãe que perde a paciência como qualquer outra, né, porque às vezes a pessoa olha pra mim e fala assim, você é tão calminha, tão paciente, assim, sou igual a todas as mães. Tem dias que eu estou mais calma, tem dias que eu estou nervosa, tem dias que eu desconto, mas ontem ela fez uma coisa que me tira do sério, que é isso, que é se machucar.
Quando ela se machuca, eu perco as estribeiras, sabe? Aí ontem, eu vou levar ela no médico agora quando ela acordar, ela tá com uma bolinha nos olhos, então eu acho que ela tá com conjuntivite. Aí ontem ela reclamou, aí falou assim, mamãe, tá doendo. Começou a apertar. Eu tiro a mão daí, filho. Daqui a pouco tá ela de novo apertando os olhos, aí eu dei um grito. Aí eu falei assim, Adora, para de fazer isso, não sei o que. Chamei ela, lavei o rosto, lavei as mãos, fiz uma compressa, dei mais meia dúzia de gritos e ela ficou chorando. Aí depois de um tempão fui lá fazer um dengo nela, começar a explicar, né, pra ela, né. Assim, filha, expliquei tudo pra ela. Aí eu falei assim, perdoa mamãe gritou muito, mamãe não precisava ter... Aí ela falou assim, não, mamãe não te perdoo. Ela falou assim, porque você sempre grita e pede desculpa depois, não te perdoo. Aí eu falei assim, caramba, eu falei assim, gente, que loucura. Aí eu chorei, né, eu falei assim, gente, que doideira, né. Aí eu fico pensando na nossa relação com Deus. Quantas vezes, né, a gente se revolta com o Senhor, fica cobrando, questionando, nos achando no direito de cobrar e de não sei o que. Você imagina só se Deus, ele fala isso para nós. Não vou te perdoar não, você já fez isso um monte de vezes. Não, chega, para mim chega. Passa a próxima pessoa. Você já pensou? O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã? O que seria de nós? Você já parou para pensar nisso? Né? Então, eu fiquei meditando sobre isso, né? Porque muita da relação de Deus para conosco, a gente pode vislumbrar com a nossa relação com os nossos filhos. Como é que a gente os trata, como é que eles nos tratam, isso tudo a gente pode vislumbrar. E eu ontem estava meditando sobre isso, sabe? Você tem que ser muito grata a Deus, porque quantas bobagens a gente faz e repete e faz de novo e promete que vai fazer e acaba fazendo de novo, né? E por que a gente faz de novo a bobagem que a gente prometeu que não ia fazer? Porque a gente está fraco espiritualmente, porque a gente não fortaleceu, porque a gente se distraiu, sabe? Tem muitas coisas boas que Deus nos dá que nos distraem, né? E a gente não pode permitir essas distrações. A gente não pode permitir. Hoje eu vou ler o Salmo 89. É um salmo grande, mas o incentivo aqui é do estudo da palavra e da oração. Logo em seguida, eu já vou começar a fazer a oração, tá bom? Então, é o Salmo 89. A minha versão é King James. Se você quiser acompanhar, tá bom? Ou então feche os seus olhos, porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. Amém? Salmo 89. Cantarei as misericórdias do Senhor para sempre. Com a minha boca farei conhecida a tua fidelidade a todas as gerações. Pois eu disse, a misericórdia será edificada para sempre. Tua fidelidade tu estabelecerás nos próprios céus. Eu fiz um pacto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Tua semente eu estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono a todas as gerações. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu pode ser comparado ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é grandemente temido na Assembleia dos Santos e tido em reverência por todos aqueles que estão ao seu redor. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor? Ou para a tua fidelidade que te cerca? Tu dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Tu quebrantaste Raabe em pedaços, como alguém que é morto. Tu espalhaste os teus inimigos com teu forte braço. Os céus são teus, a terra também é tua, como o mundo e a sua plenitude. Tu
os fundaste. O norte e o sul tu os criastes. Tabor e Hermon regozijarão em teu nome. Tu tens um poderoso braço, forte é a tua mão e alta é a tua mão direita. Justiça e juízo são a habitação do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante da tua face. Abençoado é o povo que conhece o som alegre. Eles caminharão, ó Senhor, à luz do teu semblante. Em teu nome eles regozijarão todo dia e na tua justiça eles serão exaltados. Pois tu és a glória da sua força, e em teu favor nosso chifre será exaltado. Porquanto o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel é o nosso Rei. Então falaste em visão aos teus santos e disseste: Eu pus o socorro sobre aquele que é poderoso, exaltei aquele escolhido dentre o povo. Encontrei Davi meu servo, com meu óleo santo o ungi. Com quem minha mão se estabelecerá, meu braço também o fortalecerá. O inimigo não extorquirá sobre ele, nem o filho do perverso o afligirá. E eu derrotarei os seus inimigos diante da sua face, e emprestarei àqueles que o odeiam. Mas a minha fidelidade e a minha misericórdia estarão com ele, e em meu nome seu chifre será exaltado. Eu também colocarei a sua mão no mar, e a sua mão direita nos rios. Ele clamará a mim: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também farei dele o meu primogênito, mais alto do que os reis da terra. Minha misericórdia eu manterei por ele para sempre, e o meu pacto permanecerá firme com ele. Sua semente também farei durar para sempre, e o seu trono como os dias do céu. Se seus filhos abandonarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se eles quebrarem os meus estatutos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei as suas transgressões com uma vara e a sua iniquidade com açoites. Apesar disso, a minha benignidade não retirarei completamente dele, nem farei a minha fidelidade falhar. Meu pacto não quebrarei, nem alterarei o que sai dos meus lábios. Uma vez que jurei pela minha santidade, eu não mentirei a Davi. Sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Ele se estabelecerá para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Mas tu rejeitaste e abominaste, tu tiraste com teu ungido. Tu anulaste o pacto com teu servo, profanaste a sua coroa, lançá-la ao chão. Quebraste todas as suas cercas, tu levaste todas as suas fortalezas à ruína. Todos os que passam pelo caminho o despojam, ele é uma vergonha para os seus vizinhos. Tu estabeleceste a mão direita dos seus adversários, tu fizeste os seus inimigos se regozijarem. Tu também viraste a lâmina da sua espada e não fizeste ficar de pé na batalha. Tu fizeste cessar a sua glória e lançaste o seu trono ao chão. Os dias da sua juventude tu encurtaste, tu o cobriste de vergonha. Por quanto tempo, Senhor, te esconderás para sempre? Queimará a tua ira como fogo? Lembra de quão curto meu tempo é, porque fizeste todos os homens em vão? Que homem é este que vive e não verá a morte? Livrará ele a sua alma da mão do túmulo? Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades, as quais tu juraste a Davi na tua verdade? Lembra, Senhor, da vergonha dos teus servos. Como posso suportar em meu peito a vergonha de todos os povos poderosos, com o qual teus inimigos foram envergonhados, ó Senhor, com o qual eles envergonharam os passos do teu ungido? Bendito seja o Senhor, para sempre. Amém e amém. É um salmo gigantesco, né? E ele fala sobre as misericórdias de Deus, que mesmo ele pesando a mão, ele não esquece de nós, né? Ele não nos deixa, às vezes ele fica ali, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Então, por isso que eu falo, no dia
da nossa oração pela nação. A gente precisa clamar. Oremos, irmãos. Pai querido e Pai de amor, eu te louvo, Senhor, por este dia, 28 de dezembro de 2023. Um dia lindo, um dia de presente que o Senhor nos entrega. Senhor, que tenhamos um coração grato, que não normalizemos os teus milagres diários, as tuas bênçãos e as tuas misericórdias, porque o Senhor nos dá diariamente, com muita bondade e amor. O Senhor nos concede tantas coisas que a gente acha que o mérito é nosso, que a gente tem porque trabalha, porque a gente tem porque é bem sucedido, porque a gente tem porque a gente soube administrar os nossos recursos. Não. Nós temos pela tua misericórdia, porque é o Senhor que nos capacita para todas essas coisas. Todas essas coisas são que o Senhor nos capacita. Pai querido, muito obrigada. Muito obrigada pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, pela tua bondade. Muito obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz, né? No Natal, isso assim no fim do ano, isso fica muito latente, é muito lindo, porque é uma forma de Jesus alcançar todas as casas, mesmo aquelas casas que são mais resistentes. O amor de Jesus, ele entra naquele ambiente. E eu rogo, em nome de Jesus, que o Espírito Santo faça a obra da conversão em todas as pessoas que foram expostas a essa verdade. Porque nós sabemos que muitas pessoas foram expostas, foram visitar as igrejas para assistirem as cantatas de Natal com seus familiares. Eu mesma levei visitantes, mas não foi só eu, muitas pessoas levaram. E essas pessoas foram expostas à verdade da cruz, a verdade do nascimento, a verdade do seu amor por nós, Senhor. Então faça a obra da conversão em cada coração, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Pai querido, neste dia nós oramos pelo perdão. Sabe, Senhor, eu venho rogar a Ti que nós consigamos perdoar aqueles que nos têm ofendido, porque o Senhor nos perdoa, na medida que nós perdoamos a quem nos ofende. Ah, Senhor, nós precisamos do Teu perdão constantemente, porque erramos o tempo inteiro. E quem somos nós para sermos implacáveis com nosso irmão de não perdoá-lo? Quem somos nós para termos essa arrogância e orgulho, para nos acharmos superiores? Muitas vezes não cometemos os mesmos erros, mas erramos de formas diferentes. Muitas vezes magoamos outras pessoas também. E às vezes a gente magoa sem até perceber. E muitas vezes a pessoa que nos magoou nem percebeu. Então, Senhor, que possamos decidir hoje pelo perdão. Decidir perdoar. Que nós decidamos. Mas sei, Senhor, nós sabemos que isso é tão difícil perdoar, é tão difícil, principalmente quando a gente perdoa e a pessoa sequer pede desculpas para nós, ou então sequer desce do patamar da certeza absoluta. Ah, Senhor, é muito difícil lidar com todas essas questões, porque a gente, no mínimo, quer que a pessoa peça desculpas para nós. Mas muitas vezes essa pessoa sequer tem consciência do que fez. E a gente precisa perdoar, porque é uma ordenança tua. Está lá, na sua reciprocidade. Perdoarei os seus pecados na medida que você perdoa quem tem ofendido você. Então, Senhor, que nós perdoemos. E que Espírito Santo nos conduza nesse processo de perdão. Abençoe essas pessoas que nos feriram, nos machucaram, nos traíram de alguma forma. Abençoe essas pessoas para que elas não repitam esses erros com outras pessoas e que elas tomem consciência de suas atitudes, Senhor. Que nós consigamos liberar esse perdão, que nós consigamos verdadeiramente orar para abençoar essas pessoas de coração, que nós consigamos verdadeiramente perdoar, lembrar do ocorrido, sem doer. Sabe, Pai, nós devemos cumprir o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos,
Mas nós não precisamos ficar juntos de pessoas que nos magoam, nos ferem. Nós não precisamos, nós temos que amá-la e orar por elas, mas não precisamos ficar juntos. Então, o fato da gente perdoar alguém que nos feriu não quer dizer que a gente vá ter que ficar ali junto. Se se trata de um amigo, se se trata de um conhecido do trabalho, se se trata de alguém de dentro do seu lar, é necessário, além de perdoar, uma reconciliação, uma restauração de relacionamento. Então, também oro por isso, Senhor, por perdão, pela restauração, caso esse perdão tenha que acontecer no seio familiar dentro de uma casa. Cuida dessa família, eu oro em nome de Jesus. Também rogo a Ti, Senhor, que nos mostre se nós fizemos algo para alguém que magoou, que a gente precisa pedir o perdão para essa pessoa, que nós tenhamos humildade, que nós tenhamos a sensibilidade de entender que isso é importante, que por mais que alguém que tenha nos magoado não nos peça perdão, nós temos que dar o primeiro passo, caso a gente tenha feito algo que magoou alguém. Nós temos que ser exemplos, o sal da terra. Então que a gente possa descer da arrogância, sermos humildes como Cristo foi aqui nessa terra, e que a gente peça desculpas, peça perdão e possa sempre nos policiar, por mais que a pessoa diga que não vai nos perdoar, como aconteceu comigo ontem com a minha filhinha. Depois ela veio e falou: mamãe, desculpa, claro que eu te perdoo, mamãe. Mas pode acontecer de alguém realmente não conseguir liberar o perdão. E que a gente ore por essa pessoa. Que a gente ore. Pai querido, também oro a Ti para que a gente possa se perdoar. Porque muitas vezes a gente faz algo, a gente comete algum ato, a gente tem alguma escolha ruim. Às vezes a gente não gera dano para ninguém, só para nós mesmos. E muitas vezes a gente, além de gerar um dano para nós, mais do que isso, a gente desobedeceu o Senhor. E a gente não se perdoa por isso. Então, Senhor, venha trabalhar em nós o alto perdão, porque o Senhor já nos perdoou se a gente se arrependeu de coração. O Senhor já nos perdoou, então que a gente consiga se perdoar, que a gente não fique sentindo aquele sentimento de indignidade, aquele sentimento de não ser merecedor da Tua graça. Na realidade, nenhum de nós é merecedor da Tua graça. Nós a temos pela Tua infinita misericórdia. Mas que possamos assumir o nosso papel de filhos. O Senhor nos adotou como filhos quando Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz. O véu se rasgou de cima para baixo, porque foi a Tua vontade. Foi o Senhor quem decidiu estabelecer o contato conosco. Então, Senhor, que nós possamos ter restaurados em nós a nossa confiança de que o Senhor está ouvindo a nossa oração e que o Senhor nos ama e que sim, o Senhor quer que nós estejamos aqui. Pai, nesse dia, cuide de nós, livra-nos de todo mal, acampe os Teus anjos ao nosso redor, perdoa os nossos pecados, a nossa incredulidade, a nossa pouca fé. Senhor, que nós possamos ter uma fé que move montanhas, uma fé que vê o que não está acontecendo, mas que acredita, que tem certeza, que tem confiança, que descansa no Senhor, que acredita no milagre. E mais do que acredita no milagre, tem a plena convicção de que a Tua vontade ela é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo que não aconteça da forma que a gente tanto deseja. Mas o Senhor sim sabe de todas as coisas. Senhor, que não fiquemos ansiosos com o amanhã, que saibamos viver o dia de hoje, porque cada dia tem o seu mal, cada dia tem suas questões para resolver. E que amanhã nós nos preocupemos com o amanhã. Hoje, a gente se concentre no hoje. Que a gente não se distraia remoendo o passado, nem sendo ansiosos com o amanhã. Que tenhamos ouvidos sensíveis à Tua voz e olhos espirituais para ver além do que o nosso olho carnal enxerga.
porque somos muito limitados. O teu reino é além da nossa compreensão. E é esse reino que está à nossa disposição. Senhor, que possamos alcançar esse lugar de intimidade contigo, que possamos alcançar esse lugar, Senhor, que a nossa busca seja essa, de ouvir a tua voz, de ver o teu mover, de sentir o Espírito Santo em nós nos conduzindo. Muito obrigada, Senhor, por este dia. Muito obrigada. Quero aproveitar esse tempo precioso e clamar pelos irmãos que estão enfermos, Senhor. Venho clamar pela Maitê. Ontem eu estava no culto na minha igreja, estou me recordando do nome dela. Ela vai fazer um exame importante agora no começo de janeiro. Que o Senhor possa direcionar toda a equipe médica, que o Senhor possa direcionar todo o exame para que possa ser encontrado a causa do que está acontecendo com ela, porque eu não sei, mas tu sabe de todas as coisas. Que seja localizado, que seja realizado um tratamento adequado, Senhor. O Senhor pode todas as coisas. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curá-la imediatamente, porque o Senhor é o dono de tudo. Nós não temos como entender os teus desígnios, mas nós temos a confiança que a tua vontade ela é sempre boa, perfeita e agradável. Então, Senhor, opera a tua vontade na vida da Maitê, porque sei que é o melhor. E que seja tudo para a tua honra e para a tua glória. Para a tua honra e para a tua glória. Cuida dos irmãos que estão enlutados. Ontem foi dito alguns nomes lá, então o Senhor sabe os nomes que foram ditos, que eu não me recordo. Também oro pelos irmãos enlutados, que eu oro constantemente aqui, a família Caldas, a família Lanzetti, outras famílias que oram comigo, que estão enlutados, Senhor. Cuida deles, meu Pai, cuida deles. Também quero orar pela irmã Miriam Rashid também, que está enlutada também, toda a sua família. Cuida deles, Senhor, porque fim de ano é tão complicado, né? Imagino eu que deva ser muito dolorido. Senhor Deus, cuida de todos os irmãos que estão orando comigo agora. Visita cada um, Senhor. Visita cada irmão querido que está com algum problema de saúde. Sustente, Senhor, sustente. Levante, avance. Que a gente não se prostre. Ora pela irmã Leda, para que o Senhor dê uma solução para aquela questão na perna dela, Senhor. Abençoe ela, em nome de Jesus, meu Pai. Cuide dela. Cuide dessa questão. Também oro pela irmã Guará. Cuide dela, Senhor. Abençoe e a sustente. Ela é um milagre, Senhor. Ela é um milagre. Muito obrigada, Senhor. Abençoe essa questão. Eu rogo ao Senhor pela essa questão do plano de saúde da Isadora, para que seja solucionada a questão do tratamento dela na clínica que eu desejo que ela faça, Senhor. Tu sabe de todas as coisas. Tu sabe de todas as coisas. Então, Senhor, muito obrigada pelo tratamento que ela está realizando agora. Muito obrigada pelo dia de hoje que nós vamos ter. Conduza esse dia, Senhor. Senhor, eu rogo a Ti que derrame sobre nós o Teu fruto, Espírito Santo, para que possamos viver o Teu fruto em plenitude no dia de hoje. No dia de hoje eu declaro na minha vida, eu vou até ler aqui, eu declaro na minha vida e na vida de todos os irmãos aqui, o Teu fruto. O Teu fruto. Declaro na minha vida e na vida de todos os irmãos que estão orando comigo neste dia, que nós sejamos abundantes no Teu fruto, Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Está na Tua palavra, Senhor. Eu declaro a Tua palavra em nossa vida. Muito obrigada por esse tempo de oração. Muito obrigada, Senhor, pelas Tuas misericórdias, pelo Teu amor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Glória a Deus. É tão bom falar normal. Ontem eu estava falando, eu não tinha forças para falar, minha voz estava arrastada. Mas Deus é muito bom, é muito bom. Olha, eu vou dar uma dica de Bíblia de estudo, essa daqui. É maravilhosa, porque ela, assim, deixa eu mostrar para vocês que eu tenho vários lápis, né? Eu sou doida do lápis. Então dentro da minha Bíblia tem 2 lápis.
Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Eu vou mostrar como é que eu estudo. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, eu já li esse livro de Samuel. Esse aqui, ó. Eu já li esse livro aqui. Então, não sei se vocês estão vendo. Tá vendo? Ela tem aqui no meio, tem cada versículo, aqui tem as indicações de versículos para você poder aprofundar o tema. Então, assim, por exemplo, aqui fala o nome de uma cidade, aí aqui nesses versículos, eles indicam em quais passagens menciona também essa cidade, ou é a continuação de uma história. E aqui embaixo tem a explicação dos versículos. E é muito rico, porque o seu estudo, você se encaixa perfeitamente no contexto histórico daquele livro, você entende a abordagem do autor do livro, e é muito bom. E no começo do livro tem sempre uma explicação. Por exemplo, aqui no de Ruth, tem uma explicação assim, dizendo, por exemplo, aqui meu microfone caiu. Vem assim dizendo as circunstâncias em que o livro foi escrito, o tempo, né, os acontecimentos mais relevantes. Eu acho muito importante você entender assim, eu ainda não li a Bíblia toda, né, porque tem esse chamado para as pessoas lerem a Bíblia toda em um ano, né? Eu ainda não li a Bíblia toda em um ano. De repente eu vou conseguir ler, assim, nesse estudo que eu estou fazendo com a Isadora diariamente, a gente lê 3 capítulos por dia. Então, quando ela terminar de ler a Bíblia toda, que é o nosso objetivo, eu também vou concluir. Mas assim, eu leio mais pausadamente, eu leio vendo as remissões, ou então quando eu estou em algum propósito de oração, eu leio um livro específico, né? O último livro que eu li foi o livro de Ezequiel. Eu li todo, porque eu estava num propósito de oração, e esse propósito é que o livro que o Senhor me inspirou para ler durante esse propósito foi o livro de Ezequiel, né? Então, assim, a minha leitura bíblica é assim, ela é mais lenta, porque às vezes eu não consigo ler um capítulo todo num dia, porque tem muita remissão. Então eu super indico a você essa Bíblia para estudo, para você ler, para você estudar a palavra de Deus e compreender. É muito rico, tá bom? Hoje já falei demais, para compensar os dias que eu estava doentinho. Amanhã eu falo menos. A obra do Senhor. A obra do Senhor. Se eu falei é porque Deus queria que eu falasse. Alguém precisa dessa dica. Amém? Fiquem com Jesus, tá bom?